A gente fala muito aqui na Universidade Financeira sobre diversos tipos de investimentos, não só os tradicionais, como também os não tradicionais, diversos investimentos de verdade. Se você não viu o vídeo Ativos Financeiros, digita Ativos Financeiros da Universidade Financeira, que vale muito a pena ver esse vídeo. A gente fala sobre talvez mais de 10 tipos de investimentos diferentes ali que você pode investir tradicionalmente e não tradicionalmente. Mas tem um investimento muito interessante que é investir em empresas, em negócios. E nesse vídeo específico eu quero falar para você quais são algumas maneiras comuns e algumas nem tão comuns assim no Brasil de se investir em empresas, em negócios. A primeira dela é a mais comum de se investir em empresas, que é comprando ações na Bovespa, beleza? Porque tem outras maneiras de você também conseguir uma participação acionária na empresa. Então a primeira forma é investindo dinheiro comprando ações. Como é que você faz isso? Tem uma conta na corretora, abre o seu home broker, depois de muita pesquisa, depois de entender se você é mais fundamentalista ou técnico e tal, tô pulando essa parte, beleza? Mas você vai lá, dá a sua ordem de compra e compra no lote inteiro, no lote padrão, no lote fracionário e acaba se tornando um acionista daquela empresa, sim. Apesar de você ter 0,00001% daquela empresa, você é um acionista daquela empresa. A segunda forma de você investir em empresa, que também é uma forma que cada vez mais está ficando tradicional, é em forma de debêntures. Se você não sabe o que é debêntures, fica muito tranquilo que em breve a gente vai gravar um vídeo explicando sobre isso, mas você já pode começar a sua pesquisa por você mesmo, beleza? Na Escola de Finanças a gente já tem um curso premium sobre debêntures, você pode clicar no primeiro link da descrição aqui e acessar a Escola de Finanças hoje, tá? Bom, debêntures o que é? Debêntures nada mais é do que o tesouro direto das empresas privadas. O que significa isso? Significa que, assim como no Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo e depois o governo te paga com uma rentabilidade, nas debêntures você empresta dinheiro para empresas, ok? Você investe dinheiro naquela empresa e aquela empresa te devolve depois com uma certa rentabilidade. Você compra títulos privados, não títulos públicos, debêntures, beleza? Então você está investindo também em uma empresa, também investimento de dinheiro. Um terceiro investimento, a gente já começa a entrar nos investimentos nem tão tradicionais assim, é o investimento de tempo. Algumas empresas no Brasil, ok? No mundo isso é normalíssimo, mas algumas poucas empresas no Brasil ainda têm ou já tem, depende do ponto de vista, uma política de que se você investir tempo, gerar resultados para a empresa, você ganha participação acionária naquela empresa. Ou seja, você se torna um sócio minoritário daquela empresa, podendo galgar alguns espaços aí e crescer dentro dessa empresa. Se você gosta de ver série, tá? Tem uma série chamada Suits, S-U-I-T-S, é uma série americana, ok? Suits, para quem não sabe, significa terno, que fala sobre uma empresa de advocacia, né, de direito, um escritório de direito, que trabalha só com empresas de Nova York ali, a maioria delas no mercado financeiro, algumas startups, etc. Por que eu estou falando sobre isso? Porque lá existe uma política de que conforme você for crescendo dentro da empresa, você vai se tornando cada vez mais relevante para a empresa e ganhando participações acionárias até que você possa colocar aí, quem sabe, o seu nome na empresa, ou seja, se tornar um sócio majoritário ou um dos sócios majoritários ou um sócio com uma grande participação na empresa. Então, investimentos de tempo, trazendo resultado para a empresa, trazendo clientes para a empresa, trazendo, enfim, prestígio para aquela empresa dali, você acaba se tornando sócio. Ah, Pedro, mas no Brasil você não tem nenhum exemplo? Tenho sim. Banco Garantia, primeira empresa do Jorge Paulo Lemann no Brasil, Banco Garantia, dava aos seus trabalhadores, aos seus empregados, funcionários e colaboradores, dependendo do que você quer chamar, participação acionária, conforme eles iam crescendo, trazendo resultados para a empresa. Beleza? Banco Garantia é um ótimo exemplo disso. Tem diversas outras empresas no Brasil, mas não vou citar aqui para a gente não ficar com esse vídeo muito longo. Então, investimento de tempo, trazendo resultados, prestígio, clientes para a empresa, você vai acabar galgando aí e ganhando uma participação acionária dentro da empresa. Um outro tipo de investimento bem interessante em negócios é um investimento informal, beleza? Onde você capitaliza uma empresa em troca também de participação acionária. Por que eu estou falando que ele é informal? Porque ele não se encaixa em ações, se essa empresa não tiver feito o IPO, ou seja, a abertura de capital no mercado. A gente já vai gravar um vídeo sobre isso também, fica muito tranquilo. Ou se essa empresa não vende debêntures como títulos privados, tá? Como é que funciona esse investimento informal? Muito simples. Vamos supor que você tem um amigo que queira abrir um negócio e aí ele te mostra um plano de negócios. Depois de você estudar esse plano de negócios, e eu já ensinei na Escola de Finanças, para quem é premium, tem um curso lá chamado Investir na Bolsa, Investir no Governo, Investir em Negócios, e esse curso ensina você a investir em negócios dessa forma, tá certo? E aí você investe o seu capital naquele negócio ali, de acordo com aquele plano de negócios, esperando receber uma rentabilidade ou então esperando receber uma participação acionária que vai te dar uma rentabilidade ao longo do tempo, ao longo do prazo aí que você der ou que você receber desse seu amigo ou dessa pessoa
física que pode ser um conhecido ou não necessariamente pode ser um conhecido. Então você pode fazer isso com, sei lá, banca de jornal, padaria ou qualquer outra empresa, qualquer outro negócio, grande, médio ou bem pequeno em fase embrionária, ou seja, um negócio que está começando, tá certo? E ter participações acionárias nessa empresa. Como também, em último lugar, e esse é um investimento que você mais faz, mas que você não recebe por ele, você pode investir tempo de trabalho, força de trabalho naquela empresa. E aí sim, você pode negociar, dependendo da política da empresa, negociar o seu crescimento dentro dessa empresa, negociar uma participação acionária futura, negociar, trocar o seu salário por porcentagem dessa empresa, se essa for uma empresa lucrativa, se isso fizer sentido para você. Então, essas são as mais diversas formas de você investir em negócios, tá certo? Só para poder finalizar, existe um investimento muito comum nos Estados Unidos e que cada vez mais vai ficar comum aqui no Brasil, isso está só começando aqui no Brasil, tá certo? Chamado Venture Capital, que é investimento de risco. Eu falei lá no início para você ver um vídeo chamado Ativos Financeiros, se lembra? Digita de novo, Ativos Financeiros, Universidade Financeira, aqui no YouTube, abre uma nova aba, já digita para você assistir logo depois desse vídeo daqui. Esse vídeo eu falo um pouco sobre Venture Capital, chamado investimento de risco, que nada mais é do que o penúltimo exemplo que eu dei para você. É você investir em empresas embrionárias que têm um plano de negócios lucrativo e que você acredita que vai dar certo, que vai trazer rentabilidade. Mas como o nome já diz, investimento de risco, capital de risco, isso significa que você está colocando dinheiro numa ideia, presta muita atenção nisso, não numa empresa, mas numa ideia, num plano de negócios que você acredita que vai dar certo. O que significa isso? Pode dar certo, como pode não dar. Daí o nome capital de risco. Fica muito atento com esse nome, capital de risco ou Venture Capital, porque isso cada vez mais vai ficar muito comum aqui no Brasil, beleza? Um forte abraço para você. Pensa um pouquinho sobre essas dicas que eu dei para você. Entra na Escola de Finanças aqui que tem muito mais conteúdo para você poder estudar sobre isso. E a gente se vê lá dentro ou no próximo vídeo aqui da Universidade Financeira no YouTube. Tchau, tchau!